Nós estamos vivendo dias difíceis. O que a princípio era uma epidemia, virou uma pandemia. Eu lembro até hoje, eu assistindo o jornal, dizendo que aquela epidemia que estava ali em Wuhan, de repente se espalhou para o mundo, e eles deram um novo nome, chamado pandemia. E essa pandemia, ela tem afetado muito na parte também emocional, né? Não vou nem falar na parte de saúde, que isso já está mais do que escancarado, aí todo dia, quantos mortos, tal. Mas a gente vê as pessoas assustadas, a gente vê as pessoas com medo, a gente vê as pessoas refém das notícias, pessoas que estão desenvolvendo nessa pandemia medo, pânico, ansiedade, pessoas que estão perdendo o sono à noite, acordando assustadas, sonhando com o hospital, sonhando em morrendo, sonhando em o medo da intubação. Pessoas que talvez já tinham uma tendência à depressão, está vindo à tona esse sentimento de novo. Às vezes uma notícia de desemprego, uma notícia que a renda baixou, corte de gasto na empresa, agora o fechamento do comércio. Então, o que vai sendo afetado a nossa mente? Vai sendo afetado, né? Aí vai no médico, né? Está tendo um AVC. Aí chega no médico, o médico mede a pressão, está boa. Aí o médico faz a saturação, está boa. Fala, olha, o seu caso não é físico. Você está ansioso, você está agitado, você está tendo uma doença psicossomática, ou seja, uma doença que está afetando o seu corpo, mas ela está vindo da mente, né? Uma doença que está aparecendo, que está no corpo ali, mão suada, coração acelerado, mas você vai ver o batimento, vai ver os dados, faz exame cardiológico, tudo está bom, né? Tudo está bom, ó, você tem que ir num psiquiatra, você tem que ir num psicólogo, porque você está na sua mente, fez exames de sangue, fez exame laboratorial, fez exame de imagem, ecocardiograma, e vai para lá, vai para cá, tudo dá normal, mas tem um sentimento de medo, de morte, um sentimento de ansiedade, de preocupação, fica imaginando, nossa, eu naquele hospital, sem poder receber visita dos meus familiares, né? E aí a gente vê que o problema não é só hoje desemprego, morte, o problema também é ansiedade, depressão, é pânico, é falta de sono, é roendo unhas, né? Quem tem esse problema de roer unhas, roem as unhas, falta de ar, parece que falta o ar. Por quê? Porque a mente está pesada, né? As preocupações. Eu lembro que no mês de janeiro, eu fiz uma viagem de férias, peguei as férias aqui na igreja, e eu já tinha pegado o Covid em novembro. Passamos bem do Covid, graças a Deus, né? Não tivemos internação, nada lá em casa, mas eu lembro que eu sonhava com a minha viagem, sonhava assim que eu ia viajar, que eu ia pegar alguma coisa, que eu ia morrer, que eu ia para o hospital. Eu ficava me atormentando aqueles sonhos, me atormentava. Por quê? Porque é o medo, a preocupação, as notícias. E irmãos, veja bem, eu não estou aqui dizendo que não existe isso, não, eu estou dizendo que isso tudo existe, que tem que fazer o distanciamento, tudo está certo. Eu só estou dizendo que nós estamos vivendo um momento difícil também, emocional, na mente. Não é só externo, é interno também. E aí, o medo da morte, né? Medo da morte. Se eu fizesse uma pesquisa aqui com vocês que estão em casa, se eu perguntar assim, quem tem medo de morrer, né? Eu acho que a maioria levantaria a mão, né? Talvez medo de morrer por quê? Porque vai deixar um filho às vezes abandonado,
sem poder criá-lo, fazer a faculdade que você queria, vê-lo casando, ou porque vai deixar a esposa às vezes ali, talvez, né, sozinha, ou talvez por medo de si mesmo, de ter amor à vida, o apego à vida, porque a vida realmente ela é boa de ser vivida. Então a gente se apega a isso aqui, a gente se apega aos amigos, à igreja, aos familiares. Então a gente tem esse medo, porque a gente está apegado nessa terra, né? A gente está apegado aqui. Mas a morte, meus irmãos, alguém já disse, é a única certeza que todos nós temos aqui. Um dia vamos morrer. E eu queria que a gente olhasse para a morte hoje assim com uma coragem, né? Porque a única certeza que todos aqui têm é que vão morrer. Talvez um vai morrer com 40, um vai morrer com 50, um vai morrer com 60, com 80. Espero que você chegue até 100, mas com 100 anos vai morrer. Vai morrer. Ninguém vai viver 1000 anos nessa terra. Espero que você viva muito. Mas tem gente que está com 100 anos e está com medo da morte. Tem medo. E alguém já disse também, para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. E a gente não gosta de falar de morte, né? Parece que ela nos assusta. Até a gente usa alguns termos para, vamos dizer, umas metáforas para se referir à morte. A gente fala assim, fulano bateu as botas, né? Que ele morreu, bateu as botas. Nos hospitais fala, foi a óbito. Na guerra fala, foi dado baixa. Olha, a morte, por mais que a gente fuja dela, é um instinto de existência, de fugir da morte, de buscar a nossa prevenção, a nossa saúde. Mas, meus irmãos, a gente sabe que a morte é algo comum. A gente sabe aí ver os desastres aéreos, acidentes de carro, Covid. A gente vê pessoas, já viu falar da morte súbita? O que é a morte súbita? É aquela morte que não avisa, aquela morte que ela chega de repente. A pessoa sai de casa no café da manhã e não volta para almoçar. É a morte súbita. Tem alguns tipos de morte que elas avisam, né? Uma doença, e vai 1 ano, tratamento, 2 anos, e vai, ou a pessoa está numa UTI, aí fica ali um tempo, a família vai digerindo, vai preparando, vai sofrendo, e vendo o luto. Mas existe o que? A morte súbita, a morte rápida. Tem um texto que eu me lembro do Pedro Bial, que ele fala assim, morrer é ridículo. Olha o que ele fala no texto, ele fala assim, você combinou o jantar com a namorada, você está em pleno tratamento dentário, você precisa autenticar um documento no cartório, você pensou em colocar gasolina no carro, e de repente morre? Como assim? Morrer é ridículo. Você passou 10 anos da sua vida estudando fórmulas químicas, fez as provas, e de repente aquilo não serve para mais nada. Você morreu. Né? Que coisa estranha é a morte. Que coisa louca é a morte. Né? Uma veia entupida, uma artéria entupida, um disparo feito por um delinquente querendo seu celular. Que loucura é a morte. Você deixou as suas camisas nos cabides penduradas, sua toalha úmida em casa, algumas contas para pagar, e de repente morre? Como é isso? Como entender isso? Né? Os outros vão ter que arrumar as suas tralhas, arrumar as suas gavetas, conferir as suas contas no banco. E diz o Pedro Bial, logo você que dizia, das minhas coisas cuido eu. Tem gente que o esposo não sabe nem a conta do outro, aí dá aquela confusão, tem que ir até no banco para pegar os dados. Você vai tomar café, talvez não almoce,
caminha numa rua, talvez não chegue na outra esquina. Comece a falar e não conclua o que estava dizendo. Morrer é ridículo. Fala sério, meus irmãos. Que coisa louca é a morte. Que medo da morte. Que coisa que nos assusta. Que coisa que nos preocupa. E tem uma frase de um filósofo que ele fala assim: deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que te admires, durante toda a vida você deve aprender a morrer. A morrer. Tem gente que morre e não deixa nada organizado. Tem gente que morre e não deixa os bens divididos, as senhas com as pessoas que podem movimentar, não deixa o inventário, não deixa nada. Por quê? Porque achava que nunca morreria e morreu. Tem gente que não gosta de falar de morte, mas por mais que te admires, deve-se aprender a morrer, deve-se enfrentar esse medo, deve-se olhar para a morte. E por isso eu quero falar nesse mês de abril sobre esse tema com vocês, sobre o céu. Porque nós cristãos falamos tanto do céu, mas ninguém quer ir para o céu. Nós cristãos cantamos sobre o céu, mas fala assim: quer ir para o céu hoje? Não, pastor, deixa mais uns dias ainda. Ninguém quer, ninguém está pronto. Fugimos da morte. Mas se a gente vê na Bíblia, você vê a vida de Paulo, por exemplo, ele fala com uma confiança. Olha o que Paulo fala, olha o nível dessa fé. Paulo fala assim, ele está no final da sua vida, ele está ali numa masmorra romana. Ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você acha que Paulo tinha medo de morrer? Olha o que ele diz aqui. Parece que ele estava já olhando para o céu. Parece que ele já estava assim: estou pronto, estou preparado, né? Parece que ele diz: Senhor, fiz o meu dever nessa terra, estou preparado te aguardando, combati o bom combate, completei a carreira. A coroa da justiça, não a coroa de louros, não, de ganhar no esporte da Grécia, a coroa da justiça. Irmãos, nós que somos crentes, cristãos, nós temos que entender esse princípio do céu, de que não estamos fazendo, quando a gente morre, nós não estamos fazendo uma viagem ao desconhecido, nós não estamos indo para o túmulo, nós não estamos indo para o escuro, não, nós estamos indo para o céu. Nós cristãos temos que ter essa consciência de que se morrermos, melhor para nós, melhor para nós, completamos essa carreira nessa terra. Um pastor foi visitar um membro da igreja, muito enfermo, já no leito da morte, e o pastor falou assim para o irmão: ô meu irmão, está preparado para morrer? O crente respondeu: pastor, estou preparado para viver, estou preparado para viver, porque é isso que nós cremos, que a morte não é o final, que a morte não acaba com tudo. O Billy Graham uma vez ele falou, né? Algum dia você vai ler ou ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite nisso. Eu estarei mais vivo do que estou agora.
eu apenas mudarei de endereço, eu irei à presença de Deus. Billy Graham viveu até 99 anos de idade, 99, mas tenho certeza que a morte de Billy Graham para ele não foi algo desesperador, porque ele entendia que estava apenas mudando de endereço. Ele entendia que agora era uma outra etapa da continuidade da sua vida. Tem uma frase que eu gosto também que fala assim, quando a gente nasce, você chora e o mundo ri. Não é assim quando nasce um bebê? O bebezinho nasce, tem que chorar, né? Acho que parece que até os médicos fazem essa questão de você chorar, dar um tapinha lá na sua bundinha para você chorar. Quando você nasce, você chora, mas as pessoas nasceu, ai que alegria, avó babona, ai, manda foto todo mundo da família, aquela coisa, e todo mundo está feliz. Mas quando você morre, é o inverso. As pessoas estão chorando, mas você agora está rindo, porque você agora está encontrando-se com Deus, e acabou esse vale de lágrimas, que é essa terra, meus irmãos. Aqui é um vale de lágrimas, essa terra. E hoje, para começar a nossa série, durante o mês de abril, dos domingos de abril, eu quero falar sobre uma experiência do ladrão na cruz. Aquele ladrão, diz a Bíblia que tinha três cruzes, uma do meio era Jesus, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Jesus no meio daquelas duas cruzes, porque ele era o maior pecador, entre aspas, né? Então ele estava no centro, talvez era em destaque, para todo mundo ver ali, aquele que se dizia Messias, o maior criminoso, né, para eles na época, Jesus Cristo. E tinha dois ladrões, um de cada lado, um se arrependeu e o outro endureceu o seu coração. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa história hoje. Vamos falar aqui então o primeiro ladrão. Eu falei esquerda e direita, a Bíblia não fala isso, o ladrão da esquerda e direita, mas estou usando aqui uma forma da gente entender melhor. Vamos imaginar que tem um da esquerda e tem um da direita. Poderia ser vice-versa aqui, mas eu escolhi assim. Então vamos ver, o primeiro ladrão fala que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Então em Lucas 23:39, você pode acompanhar na sua Bíblia para conferir, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então esse primeiro ladrão, na hora da morte, ele continuou blasfemando contra Deus. Ele teve uma oportunidade ali naquele último momento e ele perdeu a oportunidade, né? Embora ele estava pertinho de Jesus, talvez poucos metros uma cruz da outra, ele estava do lado do Salvador, mas ele não reconheceu Jesus Cristo. Ele blasfemava, né? Ali fala, né? Blasfemava contra Jesus. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, né? O que ele queria era uma saída ali, né? daquela cruz, e voltar para a sua vida comum, ordinária. E nós temos a cruz da direita, né? O verso 40, e respondendo-lhe porém o outro repreendeu, né? Veja que ele repreende, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então enquanto um ladrão blasfemava, o outro não, ele aproveitou a oportunidade, né? Ele aproveitou a oportunidade, diz a Bíblia, ele se arrependeu. Em Mateus também fala dessa história, o Evangelho de Mateus, e lá em Mateus aqui fala malfeitor, lá em Mateus fala
foram crucificados 2 ladrões, Mateus 27, 38. E se você pegar a palavra no grego, ladrões, vem lá, a tradução era um ladrão pesado, porque você tem lá o cleptes. Cleptes é como o Judas. O cleptes era como Judas Iscariotes, era um ladrão menor. O Judas roubava o dinheiro, mas era um ladrão assim mais inofensivo. E já o termo usado para o ladrão da cruz é o que assaltava mesmo, que tinha vamos dizer assim, aquela atividade era normal na sua vida, era comum. O Judas não, era um ladrão, vamos dizer assim, enrustido, era um ladrão que de vez em quando furtava. Mas o ladrão aqui da cruz, o grego da palavra ladrão, era aquele que invadia a propriedade alheia, aquele que levava dor às pessoas. Talvez você já foi assaltado, você sabe o que se passa por isso. Eu ouço relatos da maldade de um ladrão, de ter coragem de prender uma família num cômodo da casa, de ameaçar, de muitas vezes agredir, para que dê a senha, para que dê a chave do cofre, ou para dizer onde está as joias, agredir a família. Esse ladrão era assim, era um ladrão que trazia dor, que trazia inferno para as pessoas, era um monstro social. Tinham que tirar esse homem de circulação e colocar ele na cruz, que era a pior forma de punição do Império Romano, a crucificação. Quando as pessoas viam aquele ladrão na cruz, tinha em cima da cabeça dele lá, tinha algo dizendo qual foi o motivo que ele estava ali. O de Jesus, você sabe, que falava que ele se dizia, né, Rei dos Reis, né? Esse foi o motivo do crime, entre aspas, de Jesus. Mas em cima da cabeça daquele ladrão, a gente não tem essa informação, mas possivelmente estava dizendo o seu crime também, ladrão. Então, quando aquela caminhada, levando a cruz, chegando lá no Calvário, aquilo ali era um espetáculo público, para todo mundo falar, não façam como essas pessoas, não façam igual elas, porque o final é isso aqui. Essa é a punição, a pior punição, a crucificação. Era um ladrão, era um perturbador da ordem pública, alguém que trouxe alívio quando recebeu a pena de morte. E veja uma coisa, o que esses ladrões diziam, né? Se você pegar lá Mateus 27, 44, que é um texto paralelo, sinótico, Mateus 27, 44 fala assim, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos ver então quais eram essas frases que foram ditas a Jesus pelos ladrões, pelos que estavam ali embaixo da cruz, pelos soldados. A primeira frase, se você olhar em Mateus 27, fala assim: ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desça da cruz. Veja o que eles estavam dizendo aqui. Você não é, Jesus, aquele que edificou o santuário, o templo? Ou seja, você não é o Filho de Deus? Né? Você não é o Filho de Deus? Eles queriam um Salvador sem a cruz, queriam que Jesus saísse da cruz, salvasse a si mesmo. Só que se ele salvasse a si mesmo, Jesus, nós não teríamos a salvação. Eu vou falar mais sobre isso aqui, sobre a necessidade de Jesus ter morrido na cruz por nós. A segunda, o 2, olha o que diz: salvou os outros, si mesmo não pode salvar-se, é Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. O que eles diziam? Jesus salvou os outros, né? Você curou enfermos, curou paralíticos, curou pessoas, perdoou pecados, mas agora você não pode se salvar?
Você não é rei de Israel, Jesus? Desça da cruz. Irmãos, eles não entendiam o significado da cruz. Talvez você que está aqui não entenda também hoje, ou você que me assiste, fala assim: por que Jesus morreu numa cruz? Eu posso citar para você um versículo que resume já praticamente toda essa história. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a morte de Cristo foi em benefício de todos nós, porque Deus amou tanto esse mundo, que Ele entregou o seu próprio Filho naquela cruz, mas eles não entendiam. Irmãos, Jesus não foi para a cruz porque Judas traiu, porque Pedro negou, porque Pilatos sentenciou, não. Jesus foi para a cruz por amor, porque Deus amou o mundo. Podia ser Judas, podia ser outro, podia ser Pilatos, podia ser Herodes, não importa, Jesus ia para a cruz. Esse era o seu propósito, essa era a sua missão, ir à cruz, morrer numa cruz. Terceiro lugar, olha o que eles diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele, né? Desça da cruz. Eles queriam um herói, né? E não um redentor. Eles queriam um novo Davi que pegasse em arma, que aumentasse o reinado político, militar, financeiro de Israel, que ampliasse as suas terras, que derrotasse os seus inimigos. Mas eles têm um Jesus servo, um Jesus que dá outra face, um Jesus que pega uma bacia, uma toalha, um Jesus que está servindo, amando, perdoando, um Jesus que diz que eu vim para salvar vocês, vim para morrer na cruz por vocês, para pagar a dívida desde Adão e Eva. Mas eles queriam um herói e não um redentor. Quarto, confiou em Deus, Mateus 27:43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Interessante, até hoje as pessoas não entendem onde estava Deus na cruz. Olha aqui, ó, confiou em Deus, onde estava Deus na cruz? As pessoas até hoje não entendem como que um pai permitiu que o seu filho morresse na cruz. As pessoas não entendem, elas acham que o pai estava abandonando Jesus, mas na realidade não, meus irmãos. Ali estava a Trindade naquela cruz, ali estava o pai sofrendo as dores do filho. Que pai que não sofre ver um filho sofrendo? Ali estava a necessidade da reconciliação do mundo com Deus. Eles não entendiam isso, eles não compreendiam João 3,16. Olha aqui, voltando para Lucas, para a gente ir para o final. O que aconteceu com esse homem que se arrependeu? Primeiro, ele foi o quê? Perdoado. No último momento da sua vida, do lado de Jesus, enquanto o outro lá blasfemava, esse homem, aquela história, foi convertido na última hora. Ele recebeu a Cristo na última hora. Irmão, sabe o que esse texto me faz pensar? Que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas aceitarem Jesus até na última hora. Que nem que for no hospital, a gente tem que dar oportunidade para elas. Que a gente tem que oferecer para elas a oportunidade da salvação. Nem que for no último minuto da vida delas. Um homem pode ser perdoado, meus irmãos, no último minuto da sua vida.
Aquele homem, ele também estava preocupado com a atitude do seu companheiro da cruz, do outro lado da cruz ali. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Veja bem, ele não apenas reconhece quem é Jesus, mas ele fala para o companheiro: oi companheiro, o que você está fazendo? Qual a sua atitude? Ele vira um missionário, ele vira um evangelista, no último minuto da sua vida. Aquele homem que era um ladrão, aquele homem que vivia maltratando a sociedade, levando dor às famílias, agora ele vira um missionário. Ele fala assim: poxa, nem ao menos você teme a Deus estando crucificado, nem nessa hora da morte você não para pensar em Deus. Ele reconhece também o seu próprio pecado. Olha o que ele fala, verso 41, Lucas 23, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. No último momento da sua vida ele fala assim: eu reconheço que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu roubei mesmo, talvez até matei, mas nós aqui na cruz estamos o quê? Pagando pelo que nós fizemos. Mas e Jesus? Por que ele está aqui? Nenhum mal, olha o que ele fala, nenhum mal ele fez. Aqui a gente aprende outro princípio, meus irmãos, o reconhecimento do seu pecado. Você pode até ter a oportunidade de evangelizar alguém no último minuto da sua vida, mas essa pessoa tem que querer e reconhecer quem ela é e quem Deus é. Então veja que tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta só você ali querendo ajudar. Quem está no último minuto da vida, ele também tem que dizer: eu reconheço que eu fiz, eu reconheço os meus atos. Ele tem um pleno conhecimento do seu pecado. Ele faz uma confissão sobre a inocência de Cristo. Ele fala: mas Jesus não tem pecado, nenhum mal fez. Eu lembro de Pilatos, quando Pilatos fez aquele julgamento de Jesus, ele via as pessoas falando isso, aquilo, mas ele não via motivo. Ele fala isso, mas que mal ele fez? E aí ele diz: então eu lavo as minhas mãos, porque ele não viu algo concreto para imputar a Jesus aquela sentença. Mas a multidão dizia: solte Barrabás, mate Jesus. E ele pergunta para Jesus, Jesus, e aí? Jesus fica mudo, como Jesus falasse: faz o que tem que ser feito, cumpra esse desígnio que é a minha morte na cruz. Esse homem faz uma oração, ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uma oração no último minuto da sua vida: Jesus, lembra-te de mim. A salvação que Jesus oferece é certa. Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase assim, em verdade, está dizendo seguro, garantido, certo. Em verdade digo, hoje estará comigo. A salvação que Jesus oferece é imediata, hoje. Tem gente que acha que morre, vai para o purgatório. Tem gente que acha que morre, vai ficar lá no túmulo até a volta de Jesus, vai ficar dormindo. Não, meus irmãos, instantaneamente, hoje estará comigo no paraíso. Diz Eclesiastes: o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. O corpo está lá esperando a ressurreição. Esse é um outro assunto que preciso de tempo para explicar. Mas o seu espírito está hoje mesmo com Jesus na sua morte. Quando você for no velório, você vai ver um caixão ali, uma pessoa, mas aquela pessoa é só o corpo.
o espírito já está com Deus, voltou para Deus, hoje estará comigo, é imediato. E é lindo dizer também que é gratuito. Aquele homem, meus irmãos, me diz o que ele merecia. Fale para mim, ele era um malfeitor, ele não teve tempo de pedir perdão para ninguém, veja bem, ele não teve tempo de ser batizado. Tem gente que acha, né, que o batismo salva, né? O batismo é um ato importante na vida cristã, mas ele não é salvação. Aquele homem não foi batizado, meus irmãos, não foi batizado. Aquele homem nunca tomou uma ceia, aquele homem nunca foi numa igreja, aquele homem não tinha mérito, não tinha obras, não tinha rituais, mas ele se arrependeu e foi salvo. E aí eu me lembro de Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah não, pastor, porque eu mereço, eu fui batizado quando eu nasci e tal, eu fui batizado com 15 anos, fiz a profissão de fé, nunca desviei. Cuidado, você está achando que você merece, para que ninguém se glorie, não glorie do seu merecimento. A salvação, meus irmãos, não merecemos, por mais piedosos que nos achamos, ao ponto de quase achar que quase sermos um fariseu, que se achava tão correto. É de graça, é pela fé, é de Deus. E a salvação que Jesus oferece é a comunhão. Hoje estará comigo no paraíso. Irmão, sabe o que é o nosso pior medo do inferno? É porque Deus não vai estar lá, Cristo não vai estar lá no inferno. Estará comigo, estar com Cristo. A salvação é estar com Jesus. A salvação, meus irmãos, é estar num lugar que a gente chama céu. Alguns chamam Nova Jerusalém, alguns chamam Cidade Celestial. Céu é a presença de Deus, é a comunhão com Cristo. A Bíblia fala que lá as ruas são de ouro, os muros de jaspes, as casas de pedras. Lá não existe favela, meus irmãos, porque Deus é o arquiteto e o criador da cidade. Lá não existe ricos e pobres. Lá uma casa não come carne de primeira e a outra casa a outra casa come carne que sobrar. Não, lá todo mundo é igual. Lá não tem cesta básica, lá não tem salário mínimo, lá não tem nada disso. Falando sobre o céu, a gente não sabe a gente nem tem como imaginar o céu, mas Paulo diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para imaginar a beleza do céu, eu não consigo descrever para vocês, mas fala que lá não vai haver dor, sofrimento, enfermidade, depressão, traição, pânico, desemprego, falta de dinheiro. Não, lá não vai ter, porque lá fala em Apocalipse 21 que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, você que sofre com uma doença no corpo, você sabe que essa vida é um vale de lágrimas. Pessoas que vivem à base de remédio para conseguir dormir uma noite, isso aqui é um vale de lágrima. A gente chora aqui todo dia, chora pelos noticiários, pelos políticos, pela sociedade. Tem gente que chora pelos filhos, todo dia pelos filhos. Mas lá no céu, diz a Bíblia, que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. O que eu quero dizer nessa mensagem, meus irmãos, que nós somos peregrinos. Tem um livro de John Bunyan que fala assim: ô peregrino. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem. Eu vou encerrar. Nós estamos de passagem, nós somos peregrinos.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, nele nós temos acesso ao Pai, ao céu. Eu encerro dizendo o seguinte: de manhã, o ladrão pregado na cruz, à noite estava usando uma coroa no céu. De manhã ele era um inimigo de César, à noite aquele ladrão era um amigo de Deus. De manhã ele era desprezado pelos homens, à noite ele estava na companhia dos anjos. De manhã ele morreu como um criminoso nessa terra, à noite ele viveu como cidadão do céu. Meus irmãos, não vamos ter medo da morte, não vamos ter medo, não vamos deixar nossa mente tirar nosso sono, não vamos deixar nossa mente ficar com pânico, com ansiedade. Vamos tentar entender as promessas da palavra de Deus, que fala que nós não estamos vivendo aqui aleatórios, não somos fruto do acaso, não, nós estamos indo para um lugar certo. A Bíblia diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e morar no céu, meus irmãos, é um grande privilégio para nós. Paulo diz: melhor é morrer e estar com Cristo. Espero que você vá nesses domingos de abril entendendo mais sobre isso, enfrentando esse medo da morte, porque o dia que chegar a nossa hora, que possamos ter essa tranquilidade, dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém?